Então vamos lá, vamos falar primeiro das ferramentas. Eu vou falar primeiro do ecossistema Microsoft e depois eu vou tentando ampliar a visão da gente aqui em outros ecossistemas. Dentro da Microsoft, a gente vai ter 4 ferramentas básicas de gestão de projetos. E a gente vai separar elas basicamente num quadrante. Quanto mais preparada para uma estrutura de gestão de projetos, ela vai estar num cenário, quanto mais alinhada para a gestão de tarefas, ela está em outro. Então, essa é a minha visão, tá? É prática mesmo do dia a dia. Vamos pegar que a gente pegasse um quadrante aqui. Aqui, a gente fala de gestão de projetos. Ou seja, o que é gestão de projetos? É aquela ferramenta que se adequa muito mais a você conseguir ter uma gestão de projeto com uma EAP, ou seja, uma estrutura analítica de projetos que você pode fazer nos níveis que você acha necessário. Ela consegue gerenciar recursos, por quê? Eu tenho um projeto que eu estou aplicando 2 consultores, é um cenário, tem um custo. Tem um projeto que eu estou aplicando 3 consultores, mais viagem, mais hotel. São outros recursos. Eu preciso gerenciar a data inicial e a data final do projeto. É a gestão da aplicação desse recurso na linha do tempo. São ferramentas que eu vou trazer melhores aqui para a gestão de projetos, onde o foco é o projeto e não a execução da tarefa. E eu tenho aquele que está mais focado para gerenciamento das tarefas no dia a dia. O que eu chamo de tarefa no dia a dia? Eu gosto de explicar uma coisa, eu falo muito essa frase quando eu estou falando de gestão comercial. Inclusive, vamos dando feedback aqui, se está ficando muito na frente da tela, está no vídeo. O que eu falo com vendedores? Você quer fazer uma boa gestão de vendas? O que você precisa fazer? Achar dentro do seu processo de venda uma ação que gera venda. Então, por exemplo, eu dou sempre esse mesmo exemplo que funciona muito bem. Eu trabalhei muito tempo com agronegócio, com revendas agrícolas de agronegócio. Quando você vai fazer uma venda para um dono de uma fazenda e tenha tratores autônomos com um sistema de gestão por GPS muito grande, você vai trabalhar enquanto tem luz do sol. Então você vai acordar muito cedo, vai sair para a fazenda muito cedo para você aproveitar a luz do sol o máximo possível. Se você estiver falando ainda de gado leiteiro, você vai sair mais cedo ainda porque você precisa aproveitar mais horas do dia para conseguir fazer com que a vaca tenha 2 turnos ali de ordenha. Então, se eu tenho esse cenário e essa pessoa não tem tempo de ficar na internet, ficar acompanhando, recebendo visita, o que gera venda nesse cenário? A ação de visitar o cliente, visitar cedo. Chegar lá no horário que ele está ali, ou no horário do almoço, competir com as pessoas que vão estar lá, chegar com o tempo de esperar ele voltar da lida do campo. Isso falando de fazendas aí de médio porte, o cara que está ali até, sei lá, uns 1.000, 2.000 hectares ali, você vai conseguir encontrar esse cenário. Então a ação que gera venda é visitar o cliente no campo. Se eu estou vendendo um produto pela lanchonete, a ação que gera vendas talvez seja degustação, seja acompanhar o estoque do cara. A Brahma, por exemplo, quando ela foi comprada pelo grupo lá do 3G, eles entenderam que a ação que gerava venda era gerenciar o consumo médio de cervejas de cada estabelecimento. Porque eu chegava no estabelecimento, na hora que ele ia encerrar o estoque dele, ele falava, olha, está faltando tanto desse estoque, você consumiu tantas Brahma, tanto Skol, tanto isso, e dá para ele uma visão clara do que ele tem que comprar. Então isso era a ação que gera venda. Como que eu controlo a venda? Eu determino uma tarefa, que é essa ação, que gera o resultado da venda e que eu posso controlar. Repito essa tarefa de forma sistemática e acompanho ela. Isso é gestão de projetos da mesma forma. Por mais que eu tenha um projeto extremamente bem desenhado, o que gera o resultado do projeto? Você ter as tarefas muito bem executadas e garantindo que elas estão sendo executadas na data certa. Então a gestão da tarefa é o que garante que o projeto vai funcionar. Mas quando eu falo de gestão de projetos, eu estou pensando numa pessoa sentada atrás de uma cadeira, acompanhando e olhando se o projeto está funcionando. Quando eu olho para tarefas, eu estou vendo uma gestão que o cara do campo consegue abrir um sistema e falar, eu vou executar essa tarefa agora. E a gente tem 2 cenários aqui. Quanto mais operacional, quanto mais linha de frente, quanto mais operação você tem, mais você tem que preocupar com a facilidade da tarefa. Quanto mais sentado atrás, acompanhando o projeto, vendo aquela... Não estou falando que é bom ou ruim, é que tem que ter alguém ali mesmo, é necessário ter alguém acompanhando o projeto. Esse cara precisa de uma coisa sistematizada. E a gente precisa dividir as ferramentas aqui. Quanto mais ela tiver para a direita, mais gestão de projetos eu tenho. Quanto mais ela tiver para cima, mais tarefas eu vou ter. Então vamos pegar aqui as ferramentas que a gente tem. Vamos começar pelo bom e velho Project, o primeiro. Esse cara estava aqui, ó,
O MS Project Desktop, por que ele está muito aqui na visão de gestão de projetos? Por que eu conseguia gerenciar com ele? Eu conseguia criar uma EAP do projeto, que é a estrutura analítica de projeto, ou seja, o que é um EAP? Eu tenho aqui a fase 1. Da fase 1, eu vou colocar um fase filho, que aqui dentro eu tenho o diagnóstico. Dentro do diagnóstico, eu tenho a fase 1, que eu vou falar com o financeiro, a fase 2, que eu vou falar com o contábil, e aí depois do diagnóstico, eu tenho uma fase que é a consolidação do material, que é uma fase mãe de outras fases, mas está dentro aqui da fase 1. E aqui dentro eu vou falar de reunião de alinhamento, aprovação do material. Então isso aqui é uma EAP, é aquela estrutura de cascata que a gente faz no projeto. Isso é extremamente importante para projetos mais complexos. Então o Project tinha EAP e ele tinha a gestão de recursos. O que são recursos? Tudo aquilo que você vai aplicar para conseguir fazer um projeto. Então você tem recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos de tempo, recursos de materiais. Tudo isso que está relacionado a recursos, eu também tinha aqui no Project. Ainda tenho, né? São os meus recursos. Além disso, o que eu tenho quando eu falo de Project? Imagina que eu tenho 10 projetos numa grande empresa de engenharia. E eu tenho 5 gruas. Eu posso falar que a mesma grua está em 2 lugares ao mesmo tempo? Não, ela não é onipresente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tinha uma coisa que chamava gestão de portfólio. Tinha não, estou falando no verbo passado, mas eu tenho, sempre tive. Você tem a gestão de portfólio, que é o quê? Você pegava todos os recursos da empresa, colocar numa pasta do Project, e toda vez que você vai fazer um novo projeto, você vinculava esse projeto a essa pasta do Project e falava, os recursos eu tiro daqui. Assim, você tinha uma gestão dos recursos em todos os projetos ao mesmo tempo. Então aqui, você tem o Project. Ou seja, o Project, ele estava aqui, a gente tinha portfólio. Entre outras ferramentas, o Project tem aqui curva S, ele tinha o gráfico de Gantt, tem, né? Ele tem o gráfico de Gantt, ele tem o gráfico de... o Gantt ele vai dar ali também a questão do sucessor e do predecessor. Então você tem toda essa estrutura aqui dentro do Project, ou seja, é uma ferramenta muito voltada para a gestão de projetos. Aonde eu aplico o Project? Eu posso aplicar o Project numa empresa de engenharia, e tem várias empresas de engenharia que não tem, eu não sei como é que eles sobrevivem. Inclusive, muitas me procuraram recentemente. Em empresa de engenharia, eu posso trabalhar com Project, que eu posso trabalhar todo o recurso de cada projeto da engenharia. Na engenharia, o cara lá no campo, ele vai ter muita dificuldade de conseguir preencher uma gestão de tarefas no dia a dia, porque está na obra, tem poeira, tem material, sobe e desce, e o time da operação não vai ter tempo de ficar falando, executei isso, isso e isso. O que eu faço? Eu coloco um estagiário, coloco um líder de obra, eu coloco um gestor da obra e falo com ele, você todos os dias vai pegar aquilo que deve ser feito, vai orientar o time e vai vir aqui no Project e falar que fez. Só que ele falava que fez no Project, salvava. Enviava o Project para o gestor de projeto interno, ele salvava aqui. E assim ia. Então você tinha somente um foco em gestão de projeto. Era uma coisa única, pessoal. Depois veio o PWA, que é o Project Web Application. Esse cara, ele já começou a perder um pouco do que o Project tinha, mas ele começou a subir o nível. Por quê? Ele é online. Só dele ser online, o mestre de obra faz o checkout nele, ou seja, abre ele para trabalhar, ele conseguiria trabalhar lá e falar tudo que ele fez. Ele fecha ele, faz o check-in, ele libera para o cara lá no campo pegar e mexer. Inclusive, ele trabalha de forma mista. Ele me dá a opção de trabalhar com o Project, ou seja, eu pego o projeto que está no PWA e abro através do Project Desktop. Eu tenho meu mundo para trabalhar. Fecho ele no Project Desktop, eu posso trabalhar no PWA online. O mesmo material e as atualizações são simultâneas, porque ele não é salvo na máquina, ele é salvo dentro da estrutura do PWA. Então, esse cara é online, ele tem um site, eu posso gerenciar tarefas aqui dentro. Ele começou a subir um pouco o nível, porque ele me dá essa visão. Voltando um pouco para cá, eu começo a ter o quê? Aqueles produtos que são mais gerenciadores de tarefas e menos gerenciadores de projeto. Não vou colocar aqui, talvez mais ou menos aqui, eu tenho o Planner. Por que o Planner está chegando no caminho de gestão de projetos,
mas está muito mais ligado a tarefas. Porque o planner, eu posso criar um planner para cada projeto. Ele tem uma estrutura muito clara de gestão de tarefas quando eu consigo entrar nele e criar, por exemplo, eu criei 10 planners. Eu vou no aplicativo do planner, ele me mostra todas as tarefas que eu tenho em cada um deles, dos projetos. Então ele me dá uma visão. Hoje o planner, com algumas outras ferramentas, ele pode me dar um pouco mais de estrutura de metas, de objetivos, mas ainda assim, é como se eu tivesse um projeto com... Inclusive, você pode trabalhar por etapas se você trabalhar pelos buckets, né, que eu vou mostrar ali. Só que o planner, ele não me dá filho, ele não me dá EAP. Ele não me dá gráfico gigante. Então, automaticamente, ele me limita muito e me permite somente trabalhar o quê? Com tarefas. Na realidade, eu vou até tirar ele daqui. Eu vou colocar ele mais para cá aqui. Ele é muito mais gestor de tarefas. Porque ele é bonitinho, ele é fácil. Então, eu consigo trabalhar as tarefas facilmente. Eu trabalho por bucket, que são etapas. Os buckets eu posso trabalhar em Kanban. Depois, além dos buckets poderem ser trabalhados em Kanban, eu posso trabalhar listas de checklist aqui dentro. Checklist bem simples. Então, ele me dá uma visão muito mais de quê? Gestão de tarefas. Para você colocar tarefas no dia a dia, ele é ótimo. Depois, o que você tem? Você tem o Microsoft Lists. Dependendo do cenário, de forma muito bem estruturada, você pode trazer ele um pouquinho mais para cá. Ele vai ser menos gestão de tarefas, porque ele tem alguns gargalos, e ele vai ficar meio que no meio do caminho. Por quê? O Lists, eu posso trazer uma estrutura de EAP nele, através do que eu ensinei nas últimas aulas. Eu crio uma lista de projetos, e dentro da lista de projetos, depois eu crio uma lista de tarefas. E vinculo a lista de tarefas à lista de projetos, falando de qual projeto cada tarefa é. Quando eu faço um filtro, eu tenho toda uma estrutura. Então o Lists, ele está mais indo para o lado de projetos, saindo um pouco somente de tarefas, porque ele não entrega o mesmo nível de tarefas que o Planner, mas não chega nem perto do nível do que o Project PWA entrega de projetos. Então a gente chegou aqui em 4 ferramentas. Project, PWA, Lists e Planner. Cada um pode ser aplicado num tipo de modelo de necessidade de negócio. Aonde eu posso aplicar o Project? Obra, construção civil, tudo aquilo, industrialização pesada e complexa, empresas EPCistas, tudo isso aqui eu consigo fazer pelo Project. Quando eu vou para o PWA, é quando eu quero uma gestão de tarefas complicadas, por exemplo, um EPCista, uma empresa como uma construtora, que tem nela a capacidade de ter um... É como se fosse... O que usa-se muito hoje em dia é o modelo de partner, business partner, que é o quê? Um parceiro de negócio. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas como a gente falou que hoje a gente vai voltar para a gestão de negócios, vai fazer todo sentido no futuro. Imagina o seguinte, você está numa empresa de desenvolvimento e você tem a necessidade de ficar contratando desenvolvedor o tempo todo. Você está lá na empresa de desenvolvimento, seu RH precisa contratar desenvolvedor. Gente, tem uma coisa difícil é contratar engenheiro, porque cada engenharia tem um conhecimento diferente. Então, se você pegar um engenheiro calculista e colocar ele para ser um projetista, não vai funcionar. Se você pegar um projetista e colocar ele para trabalhar junto com o engenheiro civil de campo, ou no lugar dele, não vai funcionar. Só que você precisa entender do conceito de engenharia para escolher quem você vai contratar. Quando você fala aqui de desenvolvedor, mesmo cenário. Ah, eu quero um cara full stack. Mas eu quero um cara full stack em que tipo de linguagem? Ah, eu quero um cara especializado para ser um... Como é que chama o dono do banco de dados? Um BPO? Não. Ah, eu esqueci o termo certo. Mas é quem é o gestor do banco de dados. Eu quero um cara para trabalhar, por exemplo, com Azure, especificamente falando de plataformas digitais de nuvem. Ah, não, eu quero um cara que sabe falar de Amazon, AWS. Quando eu vejo esse cenário, como é que eu peço um RH para contratar essas pessoas numa empresa que eu tenho, tipo, 300 desenvolvedores? O que eu faço? Eu pego BPs, que são business partners, ou seja, eu pego uma pessoa do RH e coloco junto com os times de desenvolvimento.
Porque essa pessoa do RH, ela vai começar a trabalhar para esse time. Ela vai entender a necessidade, vai trabalhar a motivação do time, vai entender o que o time precisa, o que o gestor precisa de qualificação técnica aqui. Ela vai pegando mais, como diria minha mãe, o traquejo da área. Vai entendendo como contratar essas pessoas. E ele é o quê? Um business partner, porque ele trabalha para essa área. Então você acaba tendo um RH que ele começa a ficar difundido dentro da empresa. Você começa a ter um RH aqui, que como que ele vai funcionar? Você vai ter um RH corporativo aqui, e eu começo a dividir. Ah, tem um partner na área de desenvolvimento, e aqui dentro eu tenho 3, 4 partners. Eu tenho uma partner na área de vendas, e aqui talvez eu tenha só uma pessoa, porque é mais tranquilo. Ah, e eu tenho uma outra área aqui, eu vou ter o RH vai criando uma hierarquia como se ele fosse uma empresa que está prestando serviço. Por que eu trouxe isso aqui? Porque é mais fácil de entender que eu posso ter um BP dentro da área de projetos. Se eu tenho uma área de projetos, que tem um projetista que está lá dentro da empresa, tem 10 obras, o que ele pode ter? Ele pode ter um BP, um business partner de projetos, do escritório de projetos, lá na linha de frente no campo, falando o quê? Olha, esse projeto aqui, eu vou tomar conta dele. Eu vejo tudo que foi executado, que não foi executado, tiro foto da obra, acompanho, ou vou acompanhando a evolução da produção de um determinado material, e eu sou um BP de projetos aqui dentro da parte de campo. Então, o PWA me dá essa possibilidade. Quando eu volto para cá, então, se eu tenho uma área que tudo é 100% interno na empresa, ou seja, eu só faço o projeto e o projetista acompanha aquilo ali se está acontecendo ou não, eu vou usar o project. Então, uma área mais de projetos que são internos, são executados, são acompanhados de forma interna. Gente, uma construção civil não é feita internamente dentro da empresa, mas a gestão dela é interna, então a gente dá para fazer. Quando eu falo de PWA, eu estou falando de uma empresa que gosta de ver gestão de projetos mais estruturadas, porém, ele quer ter um compartilhamento online. Uma empresa EPCista, uma empresa de consultoria que estrutura dentro do project, uma empresa, por exemplo, de construção civil, uma indústria pesada que faz aplicação na área lá dentro do cliente, uma empresa que terceiriza industrialização. Quando eu falo do planner, aonde fica onde se encaixa melhor essa ferramenta? Setores internos, que eu quero gerenciar etapas que tem que acontecer ali dentro e que são mais tranquilas, que eu envolvo menos pessoas. Por quê? O planner vai te dar um planner para cada projeto. Imagina que você, pensa no lado do resultado, nós temos mais ou menos hoje 35 ou 40 clientes ativos. Desses 40 clientes, eu teria 40 projects se eu trabalhasse todos os projetos no mesmo. Só que cada cliente tem um projeto de gestão de tarefa, um projeto de gestão de projeto, um projeto de gestão de implantação de procedimentos, um projeto de gestão financeira, um projeto, por exemplo, de planejamento tributário, um projeto de implantação de software. Eu teria que ter, ou eu juntaria tudo isso dentro de um próprio planner, ou eu teria 4 planners para cada cliente, multiplicado por 35 clientes. A gente está falando aí de 140 planners. Como é que meu gestor, como é que meu analista de projetos ia acompanhar isso? Ele ia ter que entrar num projeto, ver o que aconteceu, sair desse projeto, ir para o próximo, sair, ir para o próximo. Agora ele acabou de analisar um cliente. Aí ele faz isso mais 140 vezes. Então, é inviável. O que eu consigo usar o project? Estruturas enxutas, projetos simples, internos. Ah, eu tenho uma área de... Eu sou, por exemplo, o responsável pela área de produção da empresa. Eu quero criar um projeto pequeno de implantação dos 5 S's na minha área. Eu posso fazer com um planner. Faço, termino e finalizo ali. Ah, eu tenho que compartilhar com outras pessoas de outras áreas. O planner pode ajudar muito. Mas você seria obrigado, se você estiver fazendo ele dentro de uma equipe, compartilhar o acesso à equipe. Então ele me dá essa visão. Questões internas, práticas dentro da empresa. Depois eu vou tentar mostrar isso ali na prática. Quando eu falo de lists, esse já é o cara muito mais dinâmico. Ele atende melhor do que o planner? Não, porque você teria que ter 140 listas. Não ia funcionar. Mas, se eu estou num setor que eu tenho demandas que eu quero gerenciar, conectar um BI, ter mais estrutura de campos, porque aqui eu não tenho limitação de campo e eu não tenho limitação
de conexão diretamente com o BI de informação. Aqui eu tenho limitação tanto da conexão, quanto os campos são específicos. Então, se eu quero um projeto mais simples, isso aqui resolve. Se eu quero controlar mais recursos e ser mais complexo, o Lists é a melhor opção. Se eu quero criar questões recorrentes dentro do setor e que tem especificidades, eu posso usar o Lists conectado ao Power Automate, que vai gerar recorrência nessas tarefas. Já o Planner, eu vou lá e clico num botão e coloco repetir. Ele vai repetir todo mês. Então, ele tem facilidades do dia a dia. Quanto mais simples, mais automatizado, mais enxuto o projeto, melhor você vai se encaixar dentro do Planner. Quanto mais enxuto, mais simples, mais interno, porém com uma demanda maior de conexão com o BI, ou demanda maior de controles, o Lists vai se encaixar muito melhor. Mas aqui, vocês podem ver que não tem nenhuma estrutura, eu perdi minha seta aqui, que me dá uma visão tanto integrada de projetos quanto de tarefas. Isso até pouco tempo era uma falha da Microsoft. Mas agora ela trouxe o Project Online integrado ao Planner, que virou, por sua vez, o Planner Premium, que é uma ótima ferramenta de gestão de projetos, é uma ótima ferramenta de gestão interna das empresas. O Project Online conectado ao Planner virou o Planner Premium e essa é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje de gestão de tarefas para negócio dentro da Microsoft. Eu vou explicar por quê.